Aleluia. Glória a Deus. Em teus braços, Senhor, é o nosso descanso, Senhor. Diga obrigado, Senhor, por este momento de louvor e de adoração. Nós honramos o céu, o teu nome e a tua palavra para sempre. Aplauda Jesus, celebra o Senhor. Glória a Deus. Que bom que você veio nesta manhã. Diga: eu estou transbordando de alegria. Amém? Diga: eu sou o Salmo 1. Uma árvore com raízes grossas e profundas. Amém? Diga: eu sou a força da tempestade que ninguém pode deter. O vento sopra na árvore que está plantada junto ao ribeiro, mas as suas folhas não caem, os seus frutos permanecem para sempre. Quantos aqui são árvores do Eterno? Quantos aqui são árvores dele? Amém? Que você possa neste dia entender que o que você ouve, que você vê e o que você acredita cria a sua realidade, define o seu destino e o seu futuro. Amém? Então ouça o que vem do céu. Como disse o salmista no Salmo 45, verso 1. Ele estava aberto. Diga: eu estou aberto. Diga: o meu coração está aberto. Quantos estão abertos nesta manhã para receber o que Deus tem para as nossas vidas, para as nossas casas e para as nossas famílias? Ele disse que o coração dele palpitava, ficava pulsando. 60 batidas diariamente, por minutos. Irmão Elias, Deus abençoe, fiquei feliz em vê-lo, em revê-lo. Glória a Deus. Por ouvir palavras que edificavam, palavras boas que traziam esperança. Amém? Diga: eu sou um receptáculo de todas as coisas boas, de todas as promessas de Deus. Diga: eu sou um recipiente para transbordar de todos os milagres espirituais conquistados por Jesus lá na cruz, para a minha vida, para a minha casa e para a minha família. Quantos crê? Dá um brado de glória a Deus e aleluia. Amados, abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo de número 19, verso 9. Eu não vou ler todo o texto para nós não sermos longos, mas vamos ler apenas um texto para nós nos embasarmos naquilo que Deus tem para ministrar nas nossas vidas nesta manhã. Glória a Deus. Eu quero trazer também à memória dos irmãos um milagre que foi ativado, manifestado ali em uma família na cidade onde nós estamos há 30 anos. Uma irmã que havia há 15 anos, hoje eu chegando, conversando com o irmão Marcos. O irmão Marcos está ali. E aquela irmã que estava aprisionada, estava em uma prisão de uma nicotina, e após 15 anos, o céu se manifestou naquele lar, a glória de Deus veio e quebrou aquela prisão, e ela foi liberta do cigarro para a glória do Senhor.
Aleluia. Não precisou fazer campanha da rosa, não precisou fazer a campanha da maçã ungida, pastor Walter. Não precisou fazer a campanha dos 7 pulos, né, irmão Elias? Não precisou nada disso. Ela precisou abrir o coração, confiar em Deus e crer no milagre. E eu creio que nesta manhã nós estamos aqui todos com o mesmo propósito, e porque cremos em um Deus que ouve as orações, manifesta a sua glória e opera milagres. Verso 1 diz a palavra de Deus. Verso 9 diz a palavra de Deus, o capítulo 19 de 1 Reis, o livro dos reis de Israel. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Meus irmãos, quando eu leio esse texto, a minha memória, a ideia que vem na minha mente é de um rei chamado Acabe, aonde os seus antecessores todos foram reis péssimos, maus, que desobedeceram a Deus e andaram pelos seus próprios caminhos. Acabe assume o trono do reino do norte em Israel, e eu quero trazer uma esclarecida na linha do tempo para nós nos localizarmos aonde estamos. Israel viveu um período de reino unificado, aonde o primeiro rei Saul governou por 40 anos. O segundo rei Davi também, que precedeu o rei Saul, mais 40 anos. E em último, o rei Salomão, que sucedeu o seu pai Davi, mais 40 anos. Depois da morte do rei Salomão, no capítulo 12 desse mesmo livro, se você voltar na história, você vai entender que quando Salomão morre, levanta-se um homem chamado Jeroboão I. E Jeroboão I, ele consegue articular dentro do Reino Unido de Israel uma campanha política, aonde houve uma ruptura no reino de Israel. Exigiram-se de Roboão, o sucessor de Salomão, que os seus impostos fossem diminuídos, as suas taxas, porque toda a pompa, toda a fortuna, todo o luxo, toda a riqueza daquele grande império de Salomão era patrocinado pela arrecadação da nação. E aquele moço, sem experiência, não ouviu os anciões, ouviu os seus amigos jovens que cresceram junto com eles. E a Bíblia diz que quando o povo volta para falar com ele no terceiro dia, ele diz: se o meu pai vos feriu com vara de ferro, eu vos ferirei com escorpiões. A partir daquele dia, meus irmãos, o reino de Israel foi dividido em 2 estados, o estado do sul e o estado do norte. Porém, o estado predominante, as tribos que tinham promessa do céu, era a do sul, aonde estava a tribo de Judá. E ali nós entendemos que Deus havia um plano no céu já trabalhado, planejado e traçado, porque Deus é um Deus de estratégica, é um Deus organizado, é um Deus que planeja a história. Por isso que você está hoje aqui, por isso que eu estou hoje aqui, por isso que a Lívia hoje está aqui, por isso que a minha esposa hoje está aqui. Por quê? Porque se não fossem os planos de Deus, nós com certeza não estaríamos mais aqui.
Meus irmãos, nós temos no Reino do Norte 19 reis. Acabe, ele faz parte destes 19 reis e das 8 dinastias que ficaram governando o Reino do Norte. Convido você a voltar aí no capítulo 17. Quando você chega no capítulo 17, de repente acontece algo que ele vem sem avisar. Ele vem de repente. Quando você menos espera, você diz: aconteceu. Surge um homem na vida desse rei Acabe. E o nome desse homem, ele vem de um lugar desconhecido, do lugar do nunca, do lugar de ninguém. Um homem sem genealogia, sem família, sem linhagem profética, sem curso teológico, sem formação acadêmica, um homem sem descendência sacerdotal. Ele surge no palácio do rei. Mas por quê, queridos? Porque o rei Acabe, não esqueça os irmãos, que ele era crente, descendente do judeu. O Reino do Norte eram crentes, eram da linhagem filhos de Abraão, mas todos estavam distantes das promessas de Deus. E Acabe, o maior erro de Acabe culminou no casamento dele, quando ele se casa. Eu vou abrir aqui um parênteses rápido, que aqui é apenas introdução. Mulheres abençoadas, filhas de Deus, vocês têm uma capacidade que os homens não têm. Vocês têm uma influência que os homens não alcançaram esse nível de influenciar. Portanto, usem os dons para o crescimento, para o bem da obra de Deus, para o bem da sua família, para o bem espiritual. Jezabel, uma mulher influente, começou a, irmão Elias, manipular o seu marido, a ponto dele se tornar uma marionete nas mãos dela. E agora um homem que estava no trono de um reinado, ele precisava governar bem a sua casa, ter os seus filhos em submissão, ser um homem irrepreensível, como disse Paulo, que aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja, mas convém que esse homem, que esse rei não seja beberrão, não seja um homem sem autoridade. E quando nós, agora os homens, irmãos, nós, os homens, perdemos a nossa autoridade dentro das nossas casas com os nossos filhos, automaticamente o diabo, que é Satanás, o nome Satã vem de opositor, aquele que se opõe, vai estar fazendo exatamente o que fez no Éden, vai entrar dentro do seu jardim e vai colocar confusão. Portanto, hoje o Senhor está dizendo que vai derramar sobre nós a autoridade de um homem chamado o profeta Elias. No verso 1 do capítulo 17 aparece esse homem, Elias, nos holofotes. Sai do anonimato para ministrar profeticamente no palácio. E no verso 1 está escrito assim, se você estiver com sua Bíblia aberta: então Elias o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, cuja presença estou, cuja face estou, o Deus de Israel, que nestes anos nem orvalho e nem chuva haverá segundo a minha palavra. Isso me perturbou minha mente, tirou o meu sono e mexeu com os meus pensamentos. E eu fiquei me questionando: Deus, por que Elias, ele diz, segundo a minha palavra? Ele não disse, como disse Ezequiel,
Ele não profetizou como profetizou Isaías. Ele não profetizou como profetizou outros profetas. Mas ele disse segundo a minha palavra. Acredite você ou não, irmãos. Deus ministrou o meu coração. E ele me disse que antes de você estar em público, para você se manter, você precisa estar em secreto com Deus. Elias nunca tinha sido visto publicamente pelos humanos, pela terra, pelos holofotes, pela mídia, no estado social, no Instagram, nas redes sociais. Mas Elias era reconhecido no céu. Quantos aqui são reconhecidos no céu? Quantos aqui são aplaudidos no céu? Quantos aqui são citados no céu? Aleluia! Ei, você é citado no céu. Os anjos falam de você. O Espírito Santo fala de você. Você não está entendendo, queridos. Talvez você não entenda isso, mas é verdade. No céu o seu nome é citado. Talvez não seja Pedro, não seja João, não seja Tiago, mas a Bíblia diz que há festa no céu por um pecador que se arrepende. Não é só citado, mas é feito festa, realizado grandes e poderosas festas lá no céu. Quantos acreditam nesta profecia? Dá um brado de glória a Deus e aleluia, irmãos! Aqui o texto, ele dá uma clareada na nossa mente. Ele diz que ele era da região de Gileade. As montanhas de Gileade eram um lugar insignificante. Então talvez Elias estivesse habitando ali em tendas ou nas fraldas dos montes de Gileade. E aquele moço, aquele homem, ele sai daquela região e vem na presença do rei Acabe. Por quê? Porque em Israel estava acontecendo o que está acontecendo hoje no Brasil. Existia lá um padroeiro da fertilidade, da riqueza. Numa cultura, irmãos, pastoril agrícola, onde um fruto colhido da terra, pastor Osânia, uma ovelha que dava suas crias, eram celebrados, eram honrados. O Deus daquela mitologia, daquela entidade, da fertilidade, da prosperidade. E o nome deste Deus era Acabe. Interessante que agora sai um homem que não é conhecido, que não é nada para os humanos, mas ele é tudo para os mundos de cima. Talvez você não seja nada na terra, mas você é grande no céu. Talvez você não tenha nome aqui, mas você tem nome lá, porque a Bíblia diz que o seu nome, que o meu nome está escrito no livro da vida. E aquele homem sai para quê? Para se opor a um império. Interessante, amados irmãos, pastor William, que não foi uma grande organização religiosa missionária talha, que se levantou para se opor contra a idolatria e fazer uma renovação espiritual dentro daquele país. Não foi também um cantor famoso que está aí há anos, fazendo as suas grandes apresentações e arrastando multidões. Não foram conferencistas como o conferencista Oriel, que viaja para um lado, para o outro, que prega em vários países da América ou do mundo. Mas foi um homem que ninguém conhecia. Ninguém. Talvez se você estivesse lá naquele momento e visse esse homem, você ia achar ele esquisito. Por quê, pastor Osânia? As vestes dele não combinavam com o momento. Talvez o seu rosto, com aqueles seus cabelos, um homem do deserto, talvez ele não ia trazer uma aparência dentro de uma moda, dentro de um estilo que seja o estilo do momento. Aquele homem, para muitos, ele não representava nada. Porém, para o céu, ele era a mudança para uma nação. Em nome de Jesus, Senhor. Eu profetizo, Senhor, que a minha casa, que as nossas casas, que as nossas famílias
podem não representarem nada socialmente, mas elas serão um diferencial para o nosso povo e para a nossa nação, em nome de Jesus. Ore que me canta lá, bai, xere que me canta lá, bai. Vive o Senhor, cuja presença estou, que não haverá nem orvalho e nem chuva. Interessante, amados, que o orvalho, mesmo se não chover, o orvalho pela manhã, pela madrugada, ele desce sobre a relva, e molha os gramados. Mas a profecia foi tão intensa, que ele diz assim: não haverá orvalho. O nível de profecia desse homem, ele é diferenciado. O nível de adoração, de comunhão, de intimidade deste homem é diferenciado. Ele tinha na sua genética, na sua unicidade, porque você é único, não existe outro igual você. Você é você mesmo. Diga: eu sou eu mesmo. Não vai existir outra pessoa como você. Isso é um motivo de você celebrar, porque é um grande milagre. Você é você. Foi Deus que te fez assim, e ninguém vai mudar isso. Ah, mas alguém às vezes pode ser que não goste do meu jeito, da minha fala. Você é único para Deus. Deus olha para você como se existisse uma única pessoa para Ele amar, para Ele cuidar, para Ele trabalhar, para Ele transformar. Você é único, por isso celebre esse milagre, honre esse milagre, honre essa verdade na sua história. Não vai cair orvalho, não vai chover, segundo a minha palavra. Antes de você pregar, Elias entendia isso. Ele precisava orar. Antes de nós queremos qualquer coisa, desejarmos qualquer situação, qualquer sonho, precisamos desejar primeiro Deus nas nossas vidas. Quantos aqui desejam o Senhor? Quantos aqui desejam mais dele? Quantos? Temos tantos desejos dentro de nós, na nossa mente, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, que estão presos e travados e não se manifestam. Por quê? Porque nós não estamos ainda desejando o dono do nosso sonho, o realizador dos nossos projetos. Ainda não estamos no nível que Ele quer que nós estejamos. Aleluia. Então, antes de você ser qualquer coisa, não esqueça que você precisa ter aquele que vai tornar você ser aquilo que você deseja. Eu preciso ter este Deus comigo 24 horas, como disse a cantora Thalia. Se eu passar pelo vale, eu acharei o quê? Conforto em teu favor. Existe um favor estendido para você na sua história, e esse favor não vai te abandonar nunca. Mas eu pequei, eu errei, eu virei as costas para Ele. Ele vai trazer de volta. Eu recaio de novo na sua graça. Recaia de novo naquilo que você era, na adoração, na ministração,
na comunhão, na profecia, nos dons espirituais, na célula, no evangelismo, no ensino, naquilo que você tem, recaia de novo. Aleluia. A chuva não caiu sobre Israel durante 3 anos e meio. Quando você prega, a Bíblia diz que a palavra de Deus é uma lâmina. E essa lâmina, ela faz o quê? Ela corta. Primeiro quem está pregando. Às vezes o pastor Valdo fala assim: pastor, o senhor pode ministrar? Eu fico pensando, meu Deus, né? Eu queria tanto ir andar com meu cachorro. Queria fazer como o irmão Elias, hidroginástica na piscina, para ficar com 60 anos aí sorrindo. E eu vejo ele e falo: irmão Elias, mas você tem algum problema de saúde? Ele falou: não, eu tenho forças, vigor. Mas irmãos, diga: eu tenho um chamado. Diga: eu tenho um chamado. Se você quiser colocar o tema dessa mensagem, então coloque: o homem que Deus usa. O homem que Deus usa, a mulher que Deus usa. Você é um homem que Deus usa, e você é uma mulher que Deus usa. O céu se encerrou. Agora, quando o céu se encerra, o que aconteceu com o profeta? O profeta agora, ele é ameaçado. Uma palavra, pastora Rosânia, vai tentar neutralizar todo o ministério de um homem. Uma palavra que saiu de uma mulher. Você está no texto aí, não está? Verso de número 2. Depois veio, nós estamos no 17. No 17, o verso 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira para o oriente, junto ao ribeiro de Querate, que está do Jordão, e há de ser que beberás do rio, e ordenarei que os corvos ali te sustentem. O profeta sai de cena, e ele agora é ordenado por Deus a ir para o deserto. Porque quando ele profetiza, ele também está entronizado debaixo dessa palavra. Por isso, muitos pregadores, eu falei isso para o pastor Walter, que vão nas igrejas doutrinar a igreja. Durante a minha vida, irmãos, eu aprendi uma coisa na escola bíblica dominical: quem tem que doutrinar a igreja é quem pastoreia a igreja. O pastor é o anjo da igreja. Então é ele que tem a autoridade de Deus para doutrinar aqueles que ele vai prestar conta naquele grande dia. Mas muitos pregadores vão para as igrejas exortar a igreja, bater na igreja, ferir na igreja. Então, nós que somos pregadores, não esqueça de uma coisa: você não é dono da igreja. Quem é dono da igreja é aquele que morreu pela igreja, aquele que entregou a sua vida por ela. Então use a palavra de Deus como instrumento de edificação, para sermos edificados. E o anjo da igreja, Deus vai estar orientando ele nos requisitos doutrinários do que se deve e do que se não deve, do que se pode e do que se não pode. Agora aquele homem vai para o ribeiro, debaixo de uma ordenança. Milagrosamente, aquele homem vai ser alimentado pelos corvos. E aqueles animais recebem uma ordem divina sobrenatural e trazem ali, pela manhã e pela tarde, 2 refeições diárias: pão e carne. E aquele homem, o profeta, vai beber daquele ribeiro. Porém, aquele ribeiro, a água vai secar, porque não está chovendo. Para eu, irmãos, preparar um sermão, eu demoro.
Para Deus preparar uma pessoa, Moisés ele levou 80 anos. Para Moisés pregar 30. Aliás, 40. Jesus precisou 30 anos ser preparado para ministrar apenas 3. Elias vai para o deserto, porque ali era a escola de Deus para Elias. Mesmo ele sendo esse confrontador de um império, ele ainda precisava ser lapidado. Você ainda não está pronto. Eu ainda não estou pronto. Ninguém nasce pronto. A única pessoa que nasceu pronto foi Adão e não deu certo. Portanto, seja humilde e seja ensinável. Aleluia. Ninguém quer ir para o deserto, principalmente um pregador. Imagina, irmão Elias. Um pregador, ele quer estar fazendo o que gosta. É o desejo, é o que move a vida dele. É falar do Evangelho de Deus, porque ali era o Evangelho de Deus na primeira aliança. Mas agora este homem, ele tem que ficar sozinho no deserto. Ei, eu não sei se você passou, está passando ou vai passar por algum deserto em sua história. Eu sei de uma coisa: Deus vai te ensinar lá naquele deserto. Quando o rio se seca, o rio se secou, acabou a fonte, pastora. Ele, debaixo da obediência de Deus, quem mandou ele para o Quiriate, para o deserto, foi Deus. E Deus sabia que a água daquele rio ia acabar, que aquela fonte não ia mais jorrar, mas o profeta estava ali, debaixo da obediência. Só que aqui eu aprendo uma grande lição que diz Tiago 5,17. Elias orava. Elias orava. Elias orava. Elias orava. Elias orava. E a Bíblia diz que ele era sujeito aos mesmos problemas, as mesmas paixões, as mesmas limitações que eu e você. Mas ele orou e não choveu por 3 anos e meio. Deus ouve a tua oração, mulher. Deus ouve a tua oração, homem. Deus ouve a tua oração, pai. Deus ouve a tua oração, mãe. Aconteceu um milagre. Eu estou vivendo um milagre. A minha vida está sendo um milagre, irmãos. O meu irmão ressuscitou. O pastor Valdo conhece a história, acompanhou o caso, intercedendo e orando. Deus é um Deus de milagres. Somente aqueles que recebem esta palavra dá um brado de glória a Deus e aleluia, em nome de Jesus. Queridos, vamos concluir o texto. No capítulo 19, onde nós lemos. Elias agora sai daquele lugar onde está do Quiriate. Caminho de um dia. E ali no deserto ele encontra uma árvore, um zimbro. E ali se deita. E a Bíblia diz que em seu ânimo, Elias, ele pede a morte. Primeiro ele sentou. Depois que ele sentou, ele falou. Depois que ele falou, ele deitou. Observe a sucessão comportamental de um homem que agora fechou as portas do céu. Sentou porque estava cansado, caminhou o dia todo. Falou porque estava em uma pressão emocional e com sintomas psicossomáticos, depressivo, desmotivado, desanimado e desesperançoso. E dormiu porque tem muitas pessoas que vão dormir para esquecerem os seus problemas, mas quando acordam, aleluia,
Aleluia. Aleluia. Deus está falando comigo nesta manhã e com alguém aqui neste dia. Deus está dizendo: faz tempo que você está indo dormir com os mesmos pensamentos e ainda continua com eles. Mas Ele está dizendo para você neste dia: filho e filha de Deus, o teu choro pode ter percorrido várias e várias noites, mas o choro vai estar sendo cerrado, e a alegria, ela vai ressurgir como o sol da manhã. E esse sol que está nesta manhã aqui é aquele que veio há 2000 anos neste mundo. O sol da justiça de Deus está trabalhando nas nossas casas, nas nossas vidas, nos nossos problemas e nas nossas adversidades. E a escuridão das trevas não vai permanecer impetrado, embutido na nossa consciência. Aquele homem pede a morte, e ali ele recebe a visita de um anjo. A Bíblia diz que o anjo vem e toca nele e diz: Elias, levanta-te, come e bebe, porque é longa a tua caminhada. No primeiro toque não foi o suficiente, irmão Elias. O anjo veio e tocou de novo, novamente pela segunda vez. Às vezes, o que eu preciso alcançar, uma tentativa não é suficiente, porque às vezes o meu nível interior e o meu nível espiritual de consciência, ou do meu subconsciente, ele precisa ser remodelado, transformado, formatado, atualizado. E às vezes é necessário até um anjo vir. Quando só a palavra, ela não encontra espaço para penetrar, às vezes Deus manda o anjo. Deus envia o anjo. Deus manda o anjo. Eu não sei se você acredita em anjo. Tem alguém aqui que acredita em anjo? Você acredita em anjo? Quem aqui acredita em anjo? Levanta a mão, por favor. Em anjo. Que no céu tem anjo, que você tem um anjo que cuida de você. Você não acredita nisso? Não? Então, pois tem um anjo que cuida de nós. O Salmo 91 diz assim: Ele dará ordem aos seus anjos. Para quê? Para que te guardem em todos os teus caminhos. E esses anjos, está no plural, sustentarão você nas suas mãos, para que não tropeces com os teus pés em pedras. Eu meditando nesse texto, Deus falando comigo, eu me lembrei de um acidente, irmãos. Eu não sei o ano, não sei se a Adriana lembra, minha esposa lembra, mas eu fui arrastado por um trem. Mostrei para o senhor, pastor Walter? O trem me arrastou, irmãos. Eu me sofri um impacto. Fui arrastado por 200 metros com o trem. E eu não sei como que eu não fiquei surdo, pastor Osânia, com o som da buzina do trem. O meu carro deu perda total. E ali eu fui socorrido e fui conduzido à cidade de Rio Claro. E ali fiquei em Rio Claro, sob os cuidados médicos. E naquele momento, acredite você ou não, no meu subconsciente, porque a minha consciência não estava bem equilibrada, eu orava ao Senhor e eu dizia: Senhor, eu vou morrer agora? Por isso que eu perguntei se você acredita em anjo, porque tem pessoas que não acreditam e é um direito seu você não acreditar. O anjo do Senhor veio ali dentro do carro que eu estava, e o anjo do Senhor falou comigo: você não vai morrer agora não, você vai fazer a minha obra. Queridos, aquilo me acalmou. É como se eu tivesse tomado uma anestesia, e aquilo acalmou a vibração e a agitação da minha cabeça, do meu cérebro. E dali, irmãos, graças a Deus, todas as perdas foram restituídas, e a minha vida foi me dada de volta, e eu estou aqui hoje por um milagre de Deus. O profeta agora, ele deseja morrer, ele recebe força no seu ânimo, e aqui caminha, irmão Elias, 40 dias e 40 noites.
até o capítulo 19, onde nós estamos. E quando eu li isso aqui, que com a força da comida daquele homem, daquele profeta, daquele servo, eu lembrei do irmão Elias. Por quê? Porque ele diz que caminha, ele anda na água, ele anda eu falei assim, meu Deus, eu preciso fazer isso também. Eu preciso caminhar, eu preciso fazer essas coisas. Por quê? Você tem um corpo, e quem é responsável pelo seu corpo é você. Quem tem que cuidar da alimentação é você. Quem tem que ir no médico é você. Os anjos não precisam ir em médico, porque eles não adoecem. Os anjos não precisam ir no médico, porque eles não morrem, eles não envelhecem. Mas nós envelhecemos porque nós somos temporais. Os anjos são atemporal. Eles estão em um nível elevado, nós ainda não. Agora, no dia, naquele grande dia, nós seremos como os anjos. Porque o que é corruptível se transformará, se revestirá. Nós teremos uma roupagem diferente de incorruptibilidade. Você será como os anjos de Deus na eternidade. Somente aqueles que crêem, dá um brado de glória a Deus e aleluia, e aplauda o Senhor. Verso 9. Ele correu, chega no monte, entra em uma caverna e fica ali naquela caverna. Só que ele achou que estava sozinho, que ninguém ia ver ele ali naquela caverna. É aqui mesmo que eu vou me esconder. É aqui mesmo que eu vou ficar quietinho. É aqui mesmo que eu vou ficar no meu lugar. O meu lugar é a caverna. Aleluia. Todos nós aqui já vivenciamos esses momentos de Elias, aonde nós ficamos em cavernas. Às vezes as nossas cavernas não são físicas. Às vezes são cavernas emocionais, sentimentais. Alguém falou uma palavra para você, e você vem com essa palavra aí na sua alma, na sua mente. Você não descola dessa palavra, você não exclui essa palavra, você não larga essa palavra, uma palavra negativa que tentou colocar você em uma caverna. E você não está percebendo que você é a pessoa mais importante deste mundo para você. Você precisa de você. Entenda isso. O céu precisa de você. Mas antes do céu vir à terra, você precisa estar bem com você mesmo. Você precisa buscar melhorar cada dia. E Elias estava fugindo com todos esses sintomas de perdas, de baixa autoestima, de decepção e frustração, porque ele ouviu uma palavra de uma mulher: eu vou te matar, assim como você fez com os meus profetas, eu farei semelhante a você. Elias esqueceu de conhecer o apóstolo João. Aconselho-te, Elias, que você tenha uma audição ungida pelo meu Espírito, para que você possa ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, precisamos estar com os nossos tímpanos aguçados, alinhados e refinados, a ouvirmos palavras boas, palavras do céu, palavras de Deus. Pare de ouvir o que não presta e busque ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Fique de pé, por favor. Vou convidar o ministério de louvor, por favor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Em nome de Jesus, meu Senhor, venha nos encorajar. Em nome de Jesus, meu Deus. Venha, Senhor, venha, Pai. Venha mudar a nossa linguagem, o nosso padrão de linguagem, que todas as reclamações, os pessimismos, eles possam ser mudados, eles possam ser removidos, eles possam, em nome do Senhor Jesus, ser trocados por canções do céu, por louvores, por adoração. Ó Deus,